Eu garanto a vocês, está chegando a hora. Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida. Muito obrigado desde já por estar assistindo a este DVD. Meu nome é Rubens. Há alguns anos venho denunciando as artimanhas dos senhores do mundo, os Illuminati, em relação à população do planeta Terra. Um grupo de 13 famílias que vem dominando já há muito tempo a nossa sociedade e seu interesse é exterminar uma boa parte da população e estabelecer a nova ordem mundial e dar o poder ao que eles chamam de General Supremo e que nós conhecemos como Anticristo. O que me faz aqui estar na sua presença através desse vídeo é para alertar a você também quanto a algumas coisas terríveis que vêm acontecendo. Os senhores do mundo dominaram a economia, dominaram a política, dominaram toda a sociedade através de todos os meios e métodos possíveis. E eu te pergunto, teriam eles deixado livre a religião ou também a dominaram? Eu quero que apenas você reflita com esse DVD. Não quero que você venha a seguir nenhuma palavra minha e nem acreditar apenas porque eu estou te dizendo, mas que você venha, segundo o que está escrito, a examinar tudo e reter apenas o que for bom e que você possa testificar com sua liderança religiosa, com seu pastor, com as pessoas da sua denominação e com a Escritura também. O que for dito aqui, eu gostaria que você anotasse, para que você pesquisasse, e aí, daí para frente, já não será mais comigo. Assim, gostaria que você prestasse muita atenção, porque a duração deste trabalho é muito pequena. Eu não vou tomar muito o seu tempo, mas posso dizer a você que os minutos que você passar aqui diante da minha presença através deste DVD, esses minutos que você está dispensando a mim, não serão jogados fora, se deles, pelo menos alguma coisa você guardar de bom. E eu começo fazendo a você algumas perguntas. Eu gostaria que você pegasse um papel, um lápis ou uma caneta e anotasse essas perguntas. E que você pudesse analisar as perguntas e, se achar por bem, perguntar também à sua liderança religiosa, o seu pastor, as pessoas que estão sobre você na sua igreja, sobre essas perguntas que eu irei fazer e analisar as respostas que serão dadas a você. O meu interesse não é de que você venha fazer parte da minha denominação, porque eu já te adianto que eu não tenho nenhuma. O meu interesse não é ter você como meu membro, porque eu já te adianto, eu não tenho membresia. Eu prego igual Paulo pregava, sem membresia, mas para todos quantos pudessem ouvir. Assim, eu começo fazendo uma pergunta simples. Devemos nós seguir imitando o nosso Salvador Jesus Cristo? Essa é a primeira. A segunda pergunta. Jesus Cristo construiu pelo menos um templo igual a esse que você frequenta? Um templo de tijolo, de cimento ou de pedra? Ao longo dos seus 33 anos de existência, Jesus construiu pelo menos um templo? E aí então a pergunta, se ele não construiu nenhum, por que nós estamos construindo? Autorizados por quem e amando de quem? Terceira pergunta. Qual era a religião de Jesus Cristo? Ele seguia alguma religião de acordo com as Escrituras? Você consegue ler alguma passagem na Bíblia em que diz qual era a religião de Jesus Cristo? Se ele não segue nenhuma religião, por que você segue
o protestantismo, cristianismo, ou o catolicismo, cristianismo. Mais uma pergunta: qual era a denominação de Jesus? Ele pertencia a alguma denominação? Se pertencia, qual era essa denominação? Seus discípulos e apóstolos também pertenciam a alguma denominação? E completo, se eles não pertenciam, por que você pertence? Se não está imitando ao Salvador nem a Paulo, que disse: sede meus imitadores, como de Cristo eu sou, se você não imita a estes, você está imitando alguém. E eu pergunto: a quem? O Salvador da nossa alma, o Filho do Criador, Jesus, ele era uma pessoa muito boa, muito bondosa, caridosa, carinhosa, amiga. Por que mesmo assim ele foi odiado por um setor da sociedade daquela época? Por que, sendo Jesus tão bom, algumas pessoas odiaram ele tanto a ponto de matá-lo? E completando a pergunta, quem eram essas pessoas? Era o governo romano? Não, o governo romano lavou as mãos com Pilatos. Não era o governo político da época que era entregue a Roma. Era o povo comum da sociedade? Não, o povo só colaborou quando foi incitado por estes, e a Escritura é bem clara quanto a quem são eles. Mas alguma vez o seu pastor já pregou sobre isso? Ele já pregou para você sobre as pessoas que não gostavam do Salvador, dando detalhes disso? Ou, na verdade, ele sempre disse que um grupo de pessoas queria matar, ou pelo menos a população queria matar o Salvador, sem nunca ter dito exatamente quem eram essas pessoas? Se o seu pastor nunca falou para você quem eram os opositores do Salvador, de Jesus, a pergunta: por que ele nunca pregou isso? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço: 30 moedas de prata. Judas Iscariotes vendeu o nosso Salvador Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Disso todos nós sabemos. Mas se ele vendeu é porque alguém comprou. Pergunta: alguma vez você já ouviu uma pregação específica sobre quem comprou o Salvador a Judas por 30 moedas de prata? Por que será que eles não falaram sobre isso? Mais uma pergunta: você tem certeza que a sua denominação segue a Jesus? Pesquise na internet da forma que você está vendo aqui agora e verá que a Assembleia de Deus e as denominações que saíram da Assembleia de Deus, ou seja, 99% das outras denominações mais novas, saíram exatamente da Assembleia. São filhas da Assembleia. Você repara a definição de quem serve os assembleianos, de acordo não comigo, mas com os sites que estão espalhados pela internet e representam a própria Assembleia de Deus. Você sabia que a Assembleia de Deus e suas filhas, as denominações que saíram dela, seguem a Martinho Lutero na Reforma Protestante contra a Igreja Católica? Até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta,
O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os